Bom dia, turma! Como estamos? Vamos lá iniciar mais um vlog. Agora, chovendo aqui em São Paulo, bastante para variar um pouco. Deve ser umas 10 e pouco. Mas, quem me vê acordada às 10, mal sabe que eu acordei às 6 da manhã. Passando esse creminho aqui, porque o clima em São Paulo tá muito seco. Então a minha pele é a primeira a arregar. Enfim, acordei às 6 da manhã com o Robson entrando aqui em casa. Robson é um novo integrante desde que eu me mudei pra essa casa. Ele é um bem-TV bem gordinho, grandinho. E ele entra aqui com o objetivo de se alimentar. Ele comia a jabuticaba as frutas da jabuticaba que estavam nascendo. E aí eu dei um jeito de fazer ele parar, porque eu coloquei papel alumínio pra eu conseguir também comer a jabuticaba, né? Só que aí ele entra aqui em casa e come a ração dos cachorros e bebe água dos cachorros e eu tenho como provar. Eu tenho como provar, vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Enfim, agora que vocês conhecem o Robson, se preparem porque ele talvez seja um integrante desse canal e ele fique por um tempo, né? Não sei. E o mais engraçado é que ele é tão inteligente que 6 da manhã ele aparece aqui na porta e ele começa a berrar. Berrar mesmo. Tipo, ele é um barulho tão alto que não tem como não acordar, ele é meu despertador. E por que ele faz isso? Ele quer saber se os cachorros vão acordar e chegar aqui na sala, né? E os cachorros estão nem aí, os cachorros querem mais é dormir, entendeu? Aí ele vem e faz a festa. Vamos começar os trabalhos. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco da metodologia da Lemon OS, que eu comentei no último vídeo, mas quero mostrar como que foi feito, como eu me estruturei. Não quero ser uma gatekeeper a nível de não mostrar nada aqui pra vocês. Até porque meu objetivo é contribuir e não apenas falar. Isso aqui é o que eu já falei pra vocês, né? A gummy de creatina. Tô feliz comendo gummy? Não, definitivamente não. Bom, agora eu tenho que fazer uma revisão aqui de contrato. E te falar que mexer com contrato dá uma preguicinha. Tenho um pouco de preguiça, pra ser sincera. Só que como não são muitos contratos, não faz sentido eu delegar essa função, então eu consigo pegar e resolver. Tem coisas no empreendedorismo que a gente não escolhe fazer só o que ama, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Viu? 2 segundos, então é só uma coisinha pequena que entra no meu dia, mas também nada demais. Vamos colocar aqui, contrato atualizado. Eu uso uma plataforma que se chama Agiliza e é de um conhecido meu, não é famosa, nada do tipo, só que ela funciona e é muito barato. Tipo assim, eu mando, sei lá, uns 10 contratos por mês e chega pra mim uma conta de R$8,50. É, tipo, muito barato. Chama Assinatura Agiliza Digital, para quem quiser dar uma olhada. Bom, como prometido, eu vou contar um pouco sobre o Lemon OS. Ele é uma decisão que eu tomei de fazer essa alteração na metodologia da Lemon, porque eu sentia que se um dia eu quiser delegar a minha função para alguém, essa pessoa precisa entender como minha cabeça funciona. E se eu não parasse pra escrever, se eu não parasse pra me estruturar e pegar todas as bibliografias que eu gosto, que eu me interesso, que me alimentaram nos últimos 15 anos de profissão, ninguém pegaria esse conhecimento meu e absorveria em uma curva de aprendizado de pelo menos, sei lá, 3 semanas, que é o que eu preciso no máximo. Então eu falei, cara, hoje com inteligência artificial eu vou delegar o meu conhecimento pra uma nova metodologia, né? Vou alimentar uma AI. E basicamente foi isso. Eu não testei essa metodologia com pessoas, tipo, colocando pessoas para operar ela, mas eu testei ela com a Xenia, que é um cliente meu, e foi o primeiro
cliente que eu testei ela pra valer mesmo, e depois eu testei com a Lemon também. E cara, eu vou mandar aqui alguns prints de como foi pro cliente, pra Xenia, que é uma health tech, foi muito importante repensar o posicionamento deles. Eles estavam dentro de uma categoria de corretora de seguros. E quando eu desci a metodologia com eles, basicamente é uma coisa muito louca, porque, tipo assim, primeiro que eu economizei muitas horas de reunião usando essa metodologia, e em segundo eu economizei o tempo deles também de ficar explicando o que a marca o que ela fez no passado, o que ela pretende fazer, enfim. Basicamente a metodologia, ela matou essa etapa que é cansativa pra caramba pro fundador e pro time ficar falando com a pessoa que vai resolver o problema, no caso eu. Então, vou explicar passo a passo como a metodologia funciona, mas como um médico, o meu papel é primeiro entender o diagnóstico daquela empresa, né? Então, a primeira conversa que eu tive foi com o time da Xenia, então eu vou usar eles como case, como exemplo, e nessa primeira conversa foi um alinhamento de expectativa. Eu expliquei para eles a metodologia, disse para eles que eles teriam que responder um formulário denso, não um formulário gostoso, mas todas as perguntas que eu faço no formulário são guiadas para metodologia conseguir descer e eu conseguir resolver o problema deles. Alinhado isso, a gente tinha esse desafio de entender qual era o posicionamento da Xenia, porque eles não tinham essa clareza, eles tinham alguns players em mente, então o que eu fiz foi, beleza, eu preciso conversar com o fundador da empresa, e em segundo eu preciso conversar com o time de vendas, e assim eu vou pegar as maiores dores, porque o fundador, ele começa o trabalho dele há 5, 6 anos atrás, quando ele funda a empresa, através de uma tese. Essa tese, né, ganha vida, ela é validada, mas no meio do caminho, 5 anos depois, as coisas mudam, isso é muito natural. Então, conversar com o fundador é o momento que você tem de conhecer um pouco mais sobre o filho dele, a criação dele, e entender reais as dores por trás do negócio. Então, as perguntas que eu faço, bom, eu sempre me lembro que eu tenho uma boca e 2 ouvidos, né? Então, eu escuto mais do que eu falo, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando eu abro minha boca para fazer perguntas, elas são perguntas estratégicas. Eu não faço conversa de elevador. Eu não gosto de ruídos. Então, ruídos que eu digo eu não gosto de interferências. O lado emocional entrando na conversa, pra mim não faz sentido, eu preciso do racional, entender de números, entender do negócio, inclusive as perguntas que eu faço, as pessoas automaticamente respondem sem nenhum pé atrás, e eu tô falando sobre dados, informações valiosas, e inclusive preocupações em o que acontece com a empresa se daqui 6 meses a gente não resolver esse problema, né? Eu faço essas perguntas e os fundadores respondem porque eles não têm um plano B, o plano A sou eu. Né? Vou resolver o problema deles. E o plano B é, cara, daqui 6 meses eu vou ter um problema que é demitir pessoas, meu negócio não vai faturar, e então eu confio no plano A. Então é muito fácil extrair essas informações. Óbvio que tem um ponto de confiança, eu não sou uma pessoa estranha no mercado, mas se ele não me respondesse, se essas perguntas não fossem respondidas, eu não conseguiria encontrar uma coerência / incoerência dentro do negócio deles, né? Então, é isso. Então, LemonOS não é para qualquer empreendedor. Eu vou tirar informações muito importantes para minha metodologia, mas eu vou achar o problema de posicionamento da sua marca. Eu vou encontrar qual é o diagnóstico, qual é a dor, e eu vou trazer a solução. E a solução não demora muito tempo, ela demora 2 meses e olhe lá. Então, basicamente, o OS significa Operating System. E o Operating System, ele não é um framework isolado, ele não é uma metodologia engessada, eu consigo modificar ela. Não tem apelo criativo dentro dessa estrutura de Operating System estratégico da Lemon. Ele é muito para entender momentos da marca e resolver uma dor. O LemonOS, ele ajuda muito o posicionamento de marca. Se você tem alguma dúvida sobre como se posicionar no mercado, o posicionamento, estudo de mercado, marca, enfim, tudo isso ele consegue puxar com muita agilidade e interpretar de uma maneira absurda de tanta bibliografia que eu incluí dentro desse documento. Então, a primeira etapa é um reality check, que eu tenho como função trazer um diagnóstico real do negócio. Os fundadores e o time, quando são muito seniors, eles adoram ler esse documento do diagnóstico. O segundo momento é category e positioning, então eu começo já a penetrar em como
decidir o jogo, né, dessa empresa. Então, onde eles estão se posicionando, como eles estão se posicionando, qual é a categoria que eles realmente estão. De repente eles estão numa categoria errada e tem uma categoria melhor. O terceiro ponto, a terceira etapa é o sistema de narrativa. Então, eu preciso tornar essa estratégia comunicável. Uma vez que a gente acerta a categoria e o posicionamento, eu não solto o cliente. Vai lá, agora se divirtam, né? Descobriram a categoria, vão brincar. Eu torno essa estratégia factível para eles com uma descida de comunicação. A quarta etapa é o brand translation, então basicamente é traduzir essa identidade que a gente, né, retomou da marca, ou seja, uma marca começando, uma marca que está interrompida justamente por não estar se encontrando mais. Então, o que é traduzir em identidade? É saber se aquela marca está coerente. Então, a Xenia, por um exemplo, ela tem um logo muito bacana, chamativo, a marca é preta e branca, porém o brand book deles é inteiro colorido. Cores rosa bebê, verde bebê, azul bebê, enfim. Isso pode ser muito eficiente dentro da plataforma, então talvez um trabalho de UI, UX ali, talvez o trabalho de construir uma plataforma com essas cores faz sentido, mas uma marca com essas cores não tem como se posicionar, não tem como gerar uma atração, não tem como ser uma marca forte, lembrada. Então, a gente já tem um problema aqui, eles já reconheceram esse problema, é muito fácil você resolver ele dentro de uma apresentação, de um pitch deck, mas não necessariamente fazer essa descida para o site, fazer essa descida nas redes sociais. Essa comunicação fica um pouco mais frouxa sem esse brand book bem estabelecido, depois de uma mudança de categoria. A etapa número 5 é o go-to-market e o growth, a parte de growth. Então, fazer todo esse conceito virar crescimento. Então, tem que ser escalável. Tudo que a gente constrói hoje não pode ser algo manual. Vou interromper meu time, 10 times aqui para resolver esse problema. Então, o que acontece? Um time bom como esse time da Xenia, o que eles fizeram conforme a gente entrou na etapa 2 e já começou a validar a categoria nova? Eles foram para eventos e já usaram um novo posicionamento, foram para reunião de clientes e foram para reunião de VCs usando o novo posicionamento, e por isso que eu trouxe aqui, já vou trazer talvez nessa tela os feedbacks deles, tipo, super animados com o fato de tudo ter resolvido na vida deles depois de ter clareza, né? Ter clareza é reduzir ruído, é reduzir aquela longa comunicação de explicação do que é o seu produto. Então eu construo o elevator pitch, né, para eles, para o fundador, para o time de vendas. Então a comunicação fica muito redonda. Então, para você fazer esse negócio ser escalável, você tem que ter um posicionamento claro, mais uma narrativa muito clara, e você consegue desdobrar isso em todos os canais, sejam ele canal de aquisição, digital, enfim. E aí a etapa final, que é a etapa número 6, é a cadência de operação. Então, sustentar isso no longo do tempo. Então, eu também trago para eles narrativas, por um exemplo, de PR. Eu estudei o case desse cliente. Quando ele fez a rodada Series A, eles tiveram alguns veículos muito importantes falando sobre essa rodada. E cada veículo de comunicação explicava a Xenia de um jeito, né? Explicava ela como uma marca XYZ, tava tipo muito incoerente. Então eu fico pensando, se eles chegam num Series B, num Series C, eu gostaria de ver eles daqui 3, 4 anos com um posicionamento ainda claro, com essa clareza muito bem definida. Então essa descida, essa cadência que eu faço para eles de como se comunicar no site, como deveria ser sua Hero Section, como deveria ser o próximo pitch para investidor, como deveria ser o próximo pitch para mercado, PR, veículos de comunicação, como vocês deveriam se posicionar nas redes sociais. Então tudo isso é uma construção 360 do negócio, e essa cadência é o que eu falo, né, que é da etapa 5. Você tem que invadir o mercado, você tem que fazer a parte de vendas, seu time tem que crescer do lado de growth, mas ele tem que estar batendo na mesma linguagem que o resto do resto das comunicações, né? Então, são layers, e esses layers eles vão descendo em 6 etapas, porque eu não posso fazer o cliente absorver tudo em uma única etapa. É muita coisa, não tem muita dinâmica, são reuniões pontuais, mas imagina eu despejar em você tantas mudanças em pelo menos 2, 3 etapas. É um pouco assustador. Então, o documento final que eu mando para eles, que eles precisam
precisam ler e passar caneta vermelha, que é o que eu falo pra eles. Passa a caneta vermelha, escreve o que vocês gostam, escreve o que vocês não gostam, vamos lapidar e deixar perfeito, sabe? Defina perfeito, né? Mas enfim. Então, tudo isso que eu construo junto com eles é uma cocriação, porque eu posso fazer meu papel e eles podem não fazer o papel deles, e isso pode terminar com um projeto que começa e não termina. Sabe assim? Existe isso, tá? Existem clientes que aparecem com uma emergência de solucionar um problema, mas são muito lentos para tomar uma decisão. Ficam 4, 5, 6 meses tomando coragem, falar, cara, esse é o posicionamento, então vamos. Cara, a Xenia já pegou o time de venda, já colocou nas ligações, já fez a apresentação, já foi para evento, já apresentou o posicionamento, todo mundo entendeu, ficou claro, galera feliz, animada. Cara, resolvemos em 2 meses. Em 2 meses. Esse é o Lemon OS, ele tá aplicado num documento, e aqui é o Typeform que eu faço para a empresa. Isso daqui é um Typeform de muitas perguntas, e aí ele aparece... Ih, tá desatualizado? Bom, vocês viram, tá desatualizado, mas basicamente o Typeform faz esse deep dive da minha metodologia e o cliente responde tudo sem filtro e sem medo de, puta, será que tá textão? Cara, se você fizer uma resposta em 2 linhas, provavelmente foi uma resposta medíocre. Então eu falo, pode escrever, não tem problema. A pior parte fica comigo de fazer a leitura, absorver e entender o negócio. Não consigo mostrar pra vocês agora que tá desatualizado, teria que mexer aqui, enfim, no meu celular, mas... basicamente é isso. E por que eu não passo pela metodologia, tipo, quebradinha, né? Não passo linha por linha explicando as bibliografias, enfim, quais foram os momentos da bibliografia que eu tirei para incorporar nessa metodologia. Porque daí eu tô abrindo margem para cópias, né? E assim, copiar é legal, porque mostra que você tá no caminho certo, enfim. Mas eu acho que copiar... porque eu vacilei, eu quis mostrar algo e, putz, eu ficaria irritada. Essa sendo sincerona, eu ficaria bem irritada. Que foi algo que me deu muito trabalho. Então seria bem estúpido do meu lado entregar algo ouro dessa maneira, mas mostrar o racional por trás, assim, do meu ponto de vista, não tem problema algum. Queria mostrar pra vocês o que eu recebi aqui em casa. Olha que embalagem muito bonita, chama Maat, esse produto aqui. E eu não sei se vocês conhecem a Bear Mat, é tipo um chá gaseificado, vem num vidrinho. Cara, isso aqui conseguiu ser muito melhor que a Bear Mat. Ele é um produto orgânico, ele é agroflorestal, então sim, tem tudo a ver com aquilo que eu mostrei pra vocês da Viva Regenera, da agrofloresta que eu fiz a visita no cliente, tá no vídeo passado. Porém, isso daqui eu fiquei muito feliz, porque é mate, eu amo mate, que nem estar na praia no Rio de Janeiro tomando mate. É esse sabor, é igual, e com limão, né? Então, cara, isso daqui eu abasteci minha geladeira, a dona da marca, minha amiga, ela me mandou um monte. E minha geladeira tá abastecida com isso daqui, é a coisa mais gostosa do mundo. E aí eu decidi junto com ela que a gente vai mandar para os clientes da Lemon esse mate. Vamos mandar um monte pra eles, abastecer o escritório deles. E isso vai ser foda, porque, cara, dá muita energia tomar mate. Mate é uma erva que te potencializa, te dá força, te dá potência. E eu, por exemplo, eu não bebo café depois do meio-dia. Eu tomo até meio-dia e depois eu paro de tomar. São raros momentos que eu tomo café depois do meio-dia. E o mate, ele não vende em São Paulo ainda. Tá chegando, tá sendo produzido, tá na fábrica de uns amigos nossos, inclusive. E talvez no final de fevereiro, começo de março, ele será lançado. Se vocês se interessaram pelo mate, me manda mensagem aqui. Para eu ter uma noção de quantas pessoas que eu posso avisar vocês quando ele for lançado, porque vai ser lançado no Mercado Livre, e aí a gente consegue fazer eu consigo avisar vocês, porque não é um produto que vai sair em alta escala, né? Ele vai ter em baixa escala. Não é tão fácil viabilizar mate. Então, se vocês tiverem interesse, avisem aqui nos comentários. E eu tenho aí uma noção de quantas pessoas estão afim de tomar o mate. E aí eu preparo tudo pra vocês, aviso vocês de antemão. E vocês vão conhecer um produto espetacular. O
jogo da Lemon não está pronto ainda. Lógico que eu estou parindo, eu quero que ele fique pronto logo, mas essa não é a realidade no momento. Eu tenho que esperar mais umas 2 semanas até ele ficar pronto. E eu já tô louca pra ele ficar pronto pra eu documentar tudo, fazer as coisas, tipo, bonitas, enfim. Daqui 5 minutos eu entro numa reunião com o Samuel, ele é um funcionário da Xenia. A gente vai conversar sobre alguma coisa que eu não sei o que. Ele me pediu 15 minutos da minha agenda, eu falei, bora aí, vou descobrir junto com vocês. Oiê! Fala aí, Flávio, beleza? Tudo ótimo e com você, Samuel? Tranquilo também. Cara, 2 coisas. Então, eu criei aqui um notebook que está centralizando tudo sobre a Xenia. Propostas técnicas, pitches, o que os BDRs, executivos responderam de formulário. Pode me empanturrar de prompt ali no nossa conversa no WhatsApp, que eu coloco aqui, te gera a resposta, isso vai te ajudando. Tipo, dá para ver que ele pode ser bem detalhista em várias coisas, com várias conexões entre toda a Xenia. Show. E BDR eu adoro também saber como tá funcionando, tá? Tem essa parte de UI muito forte que tá faltando bastante hoje nesse site. Mas se você tiver outras recomendações de sites interessantes em quesito de navegação, estrutura, tirando aqueles, mas também falar que só aqueles já são ótimos. Fofo. Eu adoro quando as pessoas do time, da empresa se envolvem, sabe? Tipo, me ligam, querem trocar ideias, são disponíveis. Eu já tive fricção, sabia? Já trabalhei com uma empresa que foi raro, porque de todos os clientes que eu tive, só essa teve fricção. Mas teve fricção porque o time é júnior, né? Então o time júnior tem medo de perder o trabalho, eles não entendem a diferença de um estúdio entrando pra apoiar e ajudar e ninguém tá roubando o trabalho de ninguém, né? Mas eu adoro quando isso acontece, porque mostra que é um time sênior, um time que tá afim de ajudar, de colaborar, de puxar pra dentro, trabalhar junto. Mas isso aí é cultura, tá? Se vocês entendessem a pessoa por trás da Xenia, que é o Mariano é incrível. Tipo assim, eu me apaixonei pelo Mariano. Ele é inteligente. Óbvio, ele tem um repertório muito grande, estudou em Harvard, né, acho que ele tem, sei lá, uns 43 anos, por aí. Ele fez Harvard, depois ele se aprofundou muito na tese dele da Xenia, escreveu um livro. O cara é bizarro, inteligente, mas mais do que isso, ele tem uma energia que contagia, sabe? Ele é calmo, ele conversa devagar, ele sabe, ele é argentino, então ele fala em português com muitas pausas, assim, mas ele fala super bem. Eu adoro ele, gosto muito dele, e o time dele é apaixonado por ele. Assim, depois do Nubank, na minha época, né, 2017, 2017 a 2019, ali era uma época que a gente era apaixonado pelo Nubank e vivia pelo Nubank, fazia tudo pelo Nubank, a gente era muito vidrado. Eu tenho como referência, né, o que a gente viveu nessa época do início do Nubank. E pela primeira vez, depois de anos, eu encontro um time tão apaixonado pela liderança quanto a gente também já foi um dia apaixonado pela liderança do Nubank. Isso é muito louco pensar. É muito raro, né? Você ser um fundador que inspira. Essas pessoas que trabalham lá não vão embora nem fudendo. Todos admiram o Mariano. Eu admiro o Mariano, eu não trabalho lá. Eu trabalho pra eles num projeto pontual, né? É muito louco pensar que tem pessoas que realmente têm o dom de inspirar, de liderar. E isso é muito raro, assim. É bastante raro, na verdade. E sabem os seus limites, né? Eu lidero daqui até aqui, né? Depois disso daí, eu confio nas pessoas que eu contrato. Tem isso. O time dele é muito forte. O time dele é muito sênior. E quem não é sênior tá envolvido, sabe? Tá procurando aprender, assim. Então é bem bacana. Interessar, em São Paulo tem muitos lugares pra comer carne boa. Eu pedi hoje barbacoa, que é um deles. Se você for de São Paulo ou não, e um dia colar aqui,
Barbacoa. Tem outros lugares que eu gosto bastante, mas esse aqui é o que eu mais peço. Porque vem complementos, como pastelzinho, eu gosto bastante. Nossa, dá uma olhada. Bizarro. Gente, quando eu me mudei pra essa casa, eu tinha uma ideia que era toda planta que eu trouxesse pra cá seria uma planta frutífera. E aí eu escolhi a minha favorita, que é a jabuticaba, e a segunda foi limão. Nada mais justo, né, do que escolher a fruta que carrega o nome da minha empresa. Então, quando eu comprei os 2 pés de limão, eu pensei, cara, eu vou ter que treinar muito minha paciência, que eu sei que eu vou querer ver a fruta nascendo em 2 semanas, mas não é assim que acontece. Então, depois de 4 meses morando aqui, o pé de jabuticaba, muito bem cuidado, já deu fruto. E hoje nasceu o primeiro limãozinho do pé de limão, o que é bem raro quando você não sabe cuidar de pé de limão. Ele fica lindo, ele fica verde, mas ele não dá o fruto. Então eu sabia que existia essa dificuldade. Falei, cara, eu vou tratar, vou cuidar, vou, né, manter ele até dar fruto. Porque meu objetivo é sempre, tipo, fazer algo nascer das coisas, né? Aí eu juro que eu quase chorei a hora que eu acordei, fui lá dar uma olhada no pé de limão e tinha um limãozinho. Coisa mais fofa do mundo. Gravei um vídeo aí pra mostrar pra vocês. Gente, olha aqui, que coisa linda. Limão, finalmente, dando as caras aqui em casa. Eu só vi esse. E aqui, jabuticaba também, nascendo bastante. Isso aqui é pra espantar passarinho, eles vêm tudo aqui comer. Ó, olha lá, já vieram aqui, tá vendo? E aqui eu tinha plantado milho para os cachorros comerem. Eles ficam um matinho bem legal. É o milho aqui já. Isso aqui vai nascendo, vai ganhando vida. E aqui tem mais um pé de limão. E plantei outras coisas que agora eu não me lembro, viu? Tem morango, tem tomate. Aqui nasce a rodo na parte de baixo, mas o limão não deu as caras nesse pé aqui. Finalizando meu dia com o melhor lanche da tarde do momento. Bananas que eu congelei mais cedo, leite, canela em pó. Aquelas que bebem assim, né? Cara, eu tô bebendo isso aqui todo dia, é viciante. Well, really, you know, and you just don't get it. Even if you get a grass-fed steak from a supermarket, it's not pure grass-fed, and you're probably not getting, you know. Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas... Ei, bagunceira, essa daqui tá sujando a casa inteira. Essa daqui tá sujando a casa inteira de barro. Ela fica pisando na terra do jardim e, enfim, acaba fazendo bagunça. Mas, enfim, o que eu tava falando não sei se vocês perceberam que o vídeo que eu tava mostrando ali na TV, que eu tava tirando uns minutinhos pra dar um relax, é o Bear Grylls. Vocês conhecem o Bear Grylls? Tipo assim, essa é uma pergunta válida, eu acho. Porque ele fazia muito programa foda, né? De, puta, o cara pula de paraquedas, pula de avião, escala montanha, come cobra. Eu amo esses programas. E ele é muito... Pra mim, ele é muito referência, assim. O cara é muito foda. E aí ele criou um canal no YouTube. Aí eu tava lá de bobeira passando no YouTube, como uma heavy user que sou, e encontrei o canal do Bear Grylls. Eu fiquei muito feliz. Eu sei que ele escreveu um livro agora, deu uma aposentada do programa dele, que também era muita loucura, né? Como que você faz? E aí, galera, o que acontece? Eu vou fechar esse vlog. Só um minutinho, peraí. Eu vou fechar esse vlog porque eu tava editando ele aqui agora e tá com muito tempo de vídeo. E aí eu vou gravando outros e tem muita coisa pra gente se atualizar aí. Voltei agora a gravar as reuniões, já setei onde tá
onde as câmeras deveriam estar agora posicionadas, tá tudo certo. Voltei pra minha rotina de gravação, né, porque de trabalho já tava rolando. Eu vou dar um deep dive aqui na edição desse vídeo, porque se eu não editar, ninguém vai editar, certo? E como eu quero fazer uma imersão rapidona, só pra finalizar a edição, eu vou pegar os vídeos aqui, jogar aqui. E é isso, né? Me preparar pra descansar. Hoje é sexta, apesar que amanhã eu trabalho. E falar pra vocês que uma coisa que eu não faço há anos, eu voltei a fazer. Jogar jogos, videogame. Tipo assim, videogame eu tenho, quer dizer, eu emprestei pro meu amigo, tá com ele, acho que vai fazer um ano que eu emprestei pro Deco, que fez sociedade com a Lemon. E aí eu não jogo desde que eu emprestei meu videogame pra ele. Aliás, antes de eu emprestar pra ele, eu não jogava há muito tempo. O que eu acho do videogame? Que é muito legal, é espetacular. Eu acho que tem um lance de imersão, estratégia, resiliência. E resiliência eu acho que é o principal, que você fica muito tempo ali tentando passar uma fase, enfim, você acaba ficando obcecado naquilo até você passar. Então, eu sempre joguei videogame, eu adoro. Mas eu parei de jogar em 2023, assim. Não jogava mais nada. Só algum amistoso, jogando tênis no videogame, no PS5 tinha um jogo de tênis que eu adorava e eu jogava, assim, amistosinhos. E aí eu peguei um pouco de birra de videogame, porque eu acho que videogame tira foco. Então, ao invés de jogar, eu lia livros, assistia conteúdo no YouTube, enfim. E aí eu baixei um fucking jogo, sério, eu não sei porque eu baixei isso. A última vez que eu fiz essa cagada foi em 2023. Uma psicóloga em 2023 falou assim, você tem que tirar a sua cabeça do trabalho, você tem que parar de assistir vídeos de empreendedorismo, você tem que parar de ler livros de empreendedorismo, você tem que baixar um jogo, qualquer coisa que te distraia, qualquer coisa que saia da sua bolha. Eu falei, não, tranquilo, vou fazer isso sim, vou tentar, né? E aí em 2023 eu baixei um joguinho que eu administrava uma prisão. E aí eu fui, tipo, ficando tão boa no jogo que quando eu vi eu era dona do condado inteiro ali de prisões. Eu tava administrando sei lá quantas prisões. Era um jogo muito legal, tipo, você tem que saber administração mesmo. E aí eu viciei naquele jogo de administração e o pior, tomei o esporro da psicóloga na época. Ela falou assim, cara, esse jogo que você tá jogando, apesar de você tá amando, ele tem um objetivo final, né? Que é você, tipo, ser o fodão ali de administração. Você tá administrando 30 cadeias. Como que você tá administrando 30 cadeias, mais seu trabalho, era pra ser um jogo saudável, não um jogo que você administra, né, algum BO. Ela tinha razão e tal, inclusive na época meu time inteiro me zoou que eu contei essa história. Eu falei, cara, é que nem você falar que você quer começar a morar perto da natureza e comprar um monte de planta fake, né, tipo assim, mano, não faz nenhum sentido. Eu vou jogar pra descansar e no final eu tô lá jogando, né, porque eu sou uma louca psicótica, eu preciso colocar minha energia dentro de solucionar um problema. E aí, gente, em pleno 2026 eu fiz essa pachorra. O que aconteceu? Acabou a energia aqui no condomínio, aí eu não tinha o que fazer e esse joguinho já estava, né, feito download no meu iPhone. Falei, tô fazendo nada, vou jogar, né? E aí quando eu me dei conta, eu tava criando galinha, assim, eu tava com uma fazenda gigante, atirando em drone, umas coisas loucas. O jogo era, tipo, muito viciante. Tava, mano, viciada no jogo e tava crescendo no jogo. Aí eu deletei o jogo da fazenda. Desliguei o jogo, parei de jogar, falei, cara, o mosquitinho do jogo me picou. E aí fiquei um tempo sem jogar. E agora eu, né, fiz download de outro jogo que chama Top Heroes. Que ódio, por que eu baixei isso, gente? Basicamente, no pior que não tem nada a ver comigo o jogo. Mas, de novo, ele também é de administração. Só que você tem que administrar heróis. E aí, esse time de heróis, eles têm que defender, tipo, um castelo, sua aldeia, né? Sua terra. E aí você tem que ser estratégico no jogo. Seus heróis têm que defender todo o território que você construiu. Você tem que fazer a cidade crescer. Você tem que, inclusive, pegar as pessoas da rua e trazer ela pra dentro da aldeia, treinar essas pessoas dentro da aldeia pra ela saber fazer arma, pra ela saber fazer... Enfim, você tem que fazer toda a dinâmica do jogo ali, treinar esses funcionários pra eles conseguirem performar melhor. E aí, gente, é uma grande loucura, porque eu comecei e eu não gasto R$1 em jogo. Tipo assim, eu faço questão de achar a melhor estratégia pra performar muito bem dentro do jogo. E aí, em questão de, tipo assim, 1 semana e meia, 2 semanas, eu tava já no top 500 do mundo. Sendo que o jogo tem mais de 5 milhões de pessoas. Como que 5 milhões de pessoas?
Tem tanta gente jogando essa merda. E eu estou no top 500, assim, em 2 semanas e meia jogando. Olha, acho que a parte mais doida do jogo é que você tem que construir uma guilda. Você é obrigado a ter uma guilda. Você pode não ter guilda, mas é bom você ter guilda. O que é uma guilda? É quando você entra num time e esse time te protege, você também é obrigado a proteger, mas não é democrático. Você tem ali uma anarquia, você tem que obedecer às regras, você tem que dar uma moeda todos os dias ali, então se você não tiver aquela moeda, você tem que conquistar essa moeda, mas você tem que dar essa moeda pra você ter essa força armada por trás de você quando você entrar em guerra, né? Então assim, é muito louco, é um jogo de estratégia, tipo, cabuloso, assim. E eu falo que não tem a minha cara porque eu não gosto de herói, não gosto dessas coisas, não sou fanático nisso. Mas a estratégia é tão difícil que eu falei, em 2 semanas, 3, 4, eu vou desencanar desse jogo. Eu tinha certeza que eu ia desencanar. Cara, eu não desencanei porque o jogo, ele continua, ele fica buscando na sua memória um jeito de resolver um problema atrás do outro, saca? E, enfim, no final do dia é uma distração, juro que é. Pra mim, pra minha cabeça, pro meu framework é uma distração. Não tem psicólogo alguma que entre na minha vida agora e fale o contrário disso. Essa é a realidade. Me conheço o suficiente pra saber que esse tipo de jogo, tipo, me descansa a mente ao invés de ativar minha mente pra Lemon e pros meus clientes. Então eu realmente coloco antes de dormir um pouquinho pra jogar e deixo no modo silencioso meu iPhone. Então, os 2 períodos que eu jogo é de manhã, literalmente eu acordo, eu tomo um café jogando esse jogo. E vou dormir jogando esse jogo. Durante o dia não entro, porque, cara, é isso que eu falo, ter autoconhecimento e autocontrole são 2 coisas absolutamente difíceis. Então, autoconhecimento é você estudar sobre si mesmo o suficiente pra você entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E autocontrole é muito mais difícil, porque quando você sabe que você faz uma coisa não saudável, não legal, você tem que se colocar limites, né? Então, jogar, por um exemplo, como eu sei que eu gosto, que esse bichinho me pica e eu fico ali pilhada, cara, eu zerei Uncharted, eu lembro na época, tipo, em 4 semanas. Desse nível, entendeu? Eu saía do meu quarto, eu ficava, tipo, jogando o dia inteiro. Então eu tenho esse medo. Eu não sabia como eu ia ser hoje, né? Aos 33, 34 anos, como eu seria, como eu cuidaria, me privaria desse perigo, vamos falar assim. Mas eu falei, bom, eu acho que é um momento de eu, se eu for jogar de novo, vou testar os meus limites, né? Vamos ver se eu consigo me cuidar nesse lugar. Mas é viciante, assim, não recomendo. E graças a Deus eu não sei jogar nada de baralho, poker, nada disso, porque eu tenho muito medo, sério mesmo, eu tenho muito medo de ser uma... Eu acho que assim, se eu fosse viciada em jogo Cara, eu não sei, assim, onde eu tô tentando chegar com isso, mas eu tenho medo, tipo, eu sei que isso é um vício, jogo é um vício, né? O meu jogo é saudável, mas pensa que tem gente que joga bet, que aposta dinheiro, é tipo um mercado muito estranho, assim, é uma coisa muito perigosa. E eu nunca aprendi poker, nunca aprendi nenhum jogo. Meu pai, desde criança, me proibiu. Ele nunca deixou eu aprender nada dessas coisas. Justamente porque ele sabia que era muito perigoso esse tipo de envolvimento, né? Eu fui olhar, não tenho relógio, que saco. Enfim, tenho que tomar minha melatonina. Eu sei que tá na hora porque já começou a escurecer. Quando escurece, eu tomo uma melatonina. Quando tá escuro, eu já tomo melatonina, né? Enfim, gente, eu tô me divertindo aqui falando disso com vocês, porque a real é que assim, eu tô achando o máximo jogar. Não sei se alguém aqui joga alguma coisa. Eu não jogo no computador, não tô mais com o meu PlayStation, então eu só jogo pelo meu iPhone. Eu acho que foi o primeiro jogo que me mordeu mesmo, que eu fiquei presa, porque o da Fazendinha eu consegui excluir, eu tive a força de conseguir excluir. Agora esse do Top Heroes, eu tô tipo presa nele, eu não consigo me imaginar deletando todo o império que eu construí nessas últimas semanas, assim, não tem como, foi um processo de, cara, juro por Deus, consistência todos os dias. O que eu faço na Lemon, eu atribuí também pro jogo. Então, consistência, eu entro todo santo dia. Consistentemente, eu pego minhas moedinhas todos os dias. Mas constância é algo que eu não sei se todo mundo tem. Então, cara, eu acho que eu cheguei nos 500 ali justamente por eu entrar todos os dias e fazer minhas missões todos os dias. Então, disciplina mesmo. Rápido, que foi rápido. Eu acredito que tenha sido rápido. A gente tem muita gente jogando esse jogo. Não tem como eu estar no top 500, assim, tipo, em tão pouco tempo. Não é tão simples assim. Tipo, não é tão simples. Enfim, se você baixar Top Heroes,
Não foi indicação minha, foi você que tomou essa decisão. Boa sorte pra você. E tomara que você não goste do jogo, porque se você gostar do jogo, é bem perigoso. Lembrando que eu não gosto desse tipo de jogo, eu fui pega, hein? Então, cara, dica. Turma, é isso. Vou me desligar, eu ia desligar aquela hora, acabei falando de jogo. Tem muita coisa que eu quero trocar com vocês, mas a gente fala em outro momento. Os cachorros estão latindo. Tchau, tchau, tchau.